seu Godinho já é presidente da FEB desde março de 2015, né, seu Godinho? Mas trabalha para essa instituição já há mais de 32 anos. Isso foi o que eu li, tá, seu Godinho? Mas, além disso, o seu Godinho tem prestado um serviço grandioso para o Espiritismo, não só no Brasil, como em todos os lugares onde ele possa chegar. Ele, além de palestrante em vários países, ele também foi monitor, eu não sei se ainda é, monitor do EAD e do estudo da mediunidade, né? Estudo e prática da mediunidade. Também coordenador do GAPA, que é um grupo de apoio e assistência aos povos da África. Me lembro que ele falava bastante desse grupo quando estava aqui conosco. E enquanto esteve aqui na Suíça, ele ficou 2 anos aqui, ele colaborou com a UCERS no processo de unificação das casas espíritas. Então, ele tem essa contribuição e é um trabalho. Esse processo culminou, então, na unificação, no Pacto de Unificação, que nós estamos trabalhando até hoje, né, para que a gente consiga o êxito forte dessa unificação. Mas, se Deus quiser, nós vamos vencer e vamos conseguir, né? Estamos a caminho, tá bom? E é isso, então o seu Godinho está aqui conosco mais uma vez, né? É uma felicidade imensa toda vez que a gente tem a oportunidade de ouvir, e agora essa chance mesmo de longe, é uma descoberta para todos nós e que a gente não vai perder a oportunidade de tê-lo conosco. Então, boa noite a todos os que estão chegando. Eu vou pedir para Suzana, você poderia fazer a prece para nós, Suzana? Eu acho que já está na hora. Sim, claro. Temos um minutinho. Então, vamos nos conectarmos com a divindade, com o Mestre Jesus, e vamos pedir a Deus que nesse momento nos abençoe a todos que estejam em contato conosco, e que tudo transcorra bem, e que essa palestra sirva como mais uma gota para encher o nosso oceano de vida, oceano de amor, amor a Deus, amor a Cristo, aceitação da vida tal como ela nos vem. E vontade, muita vontade de aprender cada vez mais, a fim de que o nosso espírito possa crescer em direção à luz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu acho que vamos começar bem na hora. Somos suíços, seu Godinho. O horário é rigoroso. É bom. Então, seu Godinho, nós passamos a palavra para o senhor. Muito obrigada por estar conosco. Seja bem-vinda na nossa sala virtual. Receba o nosso abraço aí de longe, de cada um de nós, que o senhor já esteve aqui. O senhor sabe como o senhor é querido por todos nós. Então, com esse abraço gostoso, seja bem-vindo e nós passamos a palavra para o senhor. Tá bem. Primeiramente, dizer a vocês também que todos e todas, né, são muito queridos aqui no nosso coração, da família, porque a experiência que nós passamos aí com vocês foi muito grata. E eu sempre repito que o trabalho não foi nosso, foram vocês que possibilitaram, nos deram a oportunidade. Eu me lembro que nos primeiros contatos, a Nelly, ela me perguntou assim, passou um tempo, ela falou: Godinho, a gente quer fazer um trabalho, etc. E você poderia ajudar? Eu digo: Nelly, eu tenho experiência na FEB e o que eu tenho para oferecer é isso. Ela: não, aí começamos o trabalho, né? E sempre com o apoio de vocês, porque se não for isso, o trabalho não acontecia. Mas a gente sabe que não tem acaso, todas essas coisas acontecem porque está num planejamento do alto. Nós não fomos aí por acaso, tinha um propósito, não nos juntamos também por acaso, tivemos vários reencontros, e isso foi nos aproximando, nesta afinidade de vidas passadas, e que naturalmente perdura. E a proporção que nós vamos crescendo moralmente, espiritualmente, esses contatos eles vão cada vez mais se estreitando, e fazendo com que nessa encarnação, apesar da distância física, nós todos estamos conectados no mesmo propósito. E cada um
com a sua tarefa, no local apropriado onde se encontra. E, como diz o Chico, se você botar todos os morões num lugar só, não tem cerca. Então, a cerca, para que ele exista, é necessário que os morões estejam na distância adequada para que ela aconteça, né? Mas vocês nos convidaram para nós conversarmos sobre um assunto muito interessante. Primeiro, porque é o Evangelho de Jesus, né? Para que nós possamos entendê-lo. E o próprio Cristo falou que ele era a porta, e o codificador nos esclarece de que a doutrina espírita é a chave fácil para nós entendermos as lições do Evangelho e que, naturalmente, deve ser lido, compreendido, não pela letra simplesmente, mas para que nós possamos daí retirar, né, a essência que essa letra nos traz, que é a compreensão, e muitos fatos que foram registrados, nós sabemos que foram registrados até por determinadas deduções daqueles que foram os que escreveram os evangelhos. Porque nós vamos observar, este é um assunto interessante de Jesus no deserto, que nós observamos que tem aparentes contradições, que na realidade não são, mas nós devemos entender o contexto da época, o objetivo que cada um evangelista escreveu o evangelho, qual era o propósito, e nós vamos tentar trabalhar isto juntos para que nós possamos, num raciocínio lógico, entendermos aquilo que a doutrina espírita nos diz a respeito desse item de Mateus, que vai ao capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Nós observamos neste capítulo e nestes versículos que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. É o que diz, são as palavras textuais do versículo 1, e que depois diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, tendo fome, e que, se aproximando dele, o tentador começou então a fazer-lhes perguntas, que Jesus, diante dela, respondia, e assim nós vamos chegar até o versículo 11, onde nós observamos que, naquele momento, esse tentador chamava Jesus para alguns questionamentos. Então, nos diz lá o texto do Evangelho que, se aproximando dele, o tentador lhe disse assim: olha, se és filho de Deus, ordena a estas pedras que se tornem pães. Aí Jesus respondeu para eles: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós temos uma pergunta, uma resposta que nos traz reflexões profundas que nós vamos trabalhar ao longo das nossas conversas. Depois, o diabo o transporta, né, a uma cidade santa, coloca-o também no lugar alto, lá no templo, no píncalo do templo, e também lhe faz uma outra pergunta: olha, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que ele, no caso Deus, ordenou a seus anjos que tenham cuidado contigo e te sustentem com suas mãos, para que não firas os pés em alguma pedra. Jesus, diante dessa questão, também vem da outra resposta muito significativa. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele, ainda não satisfeito, leva Jesus, né, transporta, segundo o que está escrito, ainda para um outro monte muito mais alto, onde lhe era mostrado todos os templos do mundo inteiro, para que Jesus tivesse esta vista do mundo inteiro. E aí ele lhe diz assim para Jesus: dar-te-ei todas estas coisas se prosternastes diante de mim, me adorares. E Jesus responde
esta terceira pergunta, que é a última que o capítulo e o versículo de 1 a 11 nos traz, dizendo assim: retira-te, Satanás, pois está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, ele deixou Jesus, e aí eu termina dizendo que os anjos vieram e serviram Jesus, alimentaram. Nós observamos neste capítulo e nesses versículos de 1 a 11 algumas palavras que merecem ser contextualizadas, né? Primeiro é Jesus, a figura de Jesus. A outra, espírito. A outra questão da tentação, de ser tentado, diabo. São palavras que nós precisamos, jejum, analisá-las, contextualizá-las, para que nós possamos, assim, entender um pouco e daí extrair a mensagem. O que nós aprendemos do Evangelho é que nós devemos retirar dele ensinamentos para a nossa própria vida. A doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, o único aspecto que conduz à regeneração, à renovação, a mudanças, é o aspecto ético-moral de consequência religiosa. E é este que nós encontramos nas lições do Evangelho de Jesus, porque a doutrina não veio acrescentar nada, mudar nada, dizer nada de novo, além daquilo que Jesus nos falou. Então, vem, na realidade, explicitar, fazer com que nós melhor entendamos. E a doutrina espírita nos orienta que tudo que nós pudermos observar no Evangelho, estudar, meditar, nós devemos trazer para a vida prática. Porque senão o conhecimento ele fica inócuo, fica apenas na teorização. E como Kardec nos orienta, o espírita que apenas admira a literatura espírita, acha que é uma filosofia excelente, acha que é uma ciência das melhores, tem aspectos éticos, morais excelentes, e se limita a isso, Kardec classifica como espírita imperfeito. Como nós não desejamos ser espíritas imperfeitos, mas sim o verdadeiro espírita, o espírita cristão, ele coloca que o cristão, além de tudo isso que o espírita imperfeito tem na admiração, ele coloca isso em prática na sua vida. Ou seja, traz esses ensinamentos para a vivência diária, no dia a dia. Então, esse é o convite que nós devemos fazer, e na leitura do Evangelho, no estudo que devemos fazer, jamais devemos esquecer de retirar dele essa aplicação nas nossas vidas. Assim sendo, nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 625, Jesus, ele é considerado, e os espíritos afirmaram isto porque Kardec faz a pergunta de qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Aí a resposta é Jesus. Olha, então Jesus é o tipo mais perfeito que nós temos para ser guia e modelo nosso. Esse é algo que nós jamais devemos esquecer desse aspecto. Contextualizando aos dias de hoje, para podermos entender Jesus à época, inclusive essa passagem do deserto. E Kardec, quando faz o comentário dessa pergunta 625, ele fala que para o homem, para nós, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade um dia almejará, que a humanidade um dia aspirará na Terra. Por isso que ele é guia e modelo nosso. E ele ainda diz que Deus colocou ele entre nós como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus nos trouxe é a expressão mais pura da lei do Senhor, ou seja, das leis divinas, da verdade. Por isso que Jesus é a verdade. Ele é a consciência. Porque como essas leis estão escritas na consciência, ele exemplificou-as como ninguém jamais o fez e nem fará, até que nós cheguemos um dia ao estado evolutivo que ele se encontra. Todos nós aplicaremos essas leis da forma que ele aplica, porque também seremos a nossa própria consciência, porque a nossa vida representará essas leis na vivência diária. Então, ele, por ser o mais puro entre nós, Kardec comenta que daqueles que têm aparecido entre a Terra, não tem um igual a ele. E é por isso que o Espírito Divino o animava.
Essas são as expressões que Kardec coloca no comentário à pergunta 625, nos colocando diante de Jesus como esse guia e modelo, o espírito mais perfeito da Terra. E hoje a doutrina espírita vem nos complementar de que ele é o governador da Terra. Então, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, há 4,5 bilhões de anos, vamos supor que naquele momento Jesus acabou de chegar no estado crístico e, a partir daí, Deus deu a ele a responsabilidade de ser o zelador da Terra. Gente, 4,5 bilhões de anos, só isso é suficiente para que nós vejamos Jesus como esse guia e modelo que há 4,5 bilhões de anos já era Cristo. E nós sabemos que ele já era Cristo antes desses 4,5 bilhões de anos, com a responsabilidade e tal, e o conhecimento que o Pai delegou a ele a responsabilidade da Terra. Assim sendo, nós vamos voltar agora à questão da palavra espírito, que o capítulo e o versículo primeiro nos coloca. A palavra espírito, que é citada no texto evangélico, ela nos faz referência não nos faz referência à espécie humana propriamente dita, ou seja, ao princípio inteligente do universo, como nós conhecemos no Espiritismo. Ela traz o mesmo significado do Espírito de Deus ou Espírito Santo que era usado, era a forma preferida por Lucas, não é? Que usava de forma particular como sendo o Espírito Santo que se manifestava. Então, nós observamos que a palavra espírito, nesse sentido, no sentido que ali está colocada, nós devemos raciocinar como sendo o espírito. Porque, veja bem, se Jesus é o modelo, é o guia, é o espírito mais perfeito, e esse espírito que o conduz, a gente vai observar que ele é demônio, nós ficamos aí diante de um impasse, porque vamos verificar que é uma forma alegórica de se dizer que Jesus foi conduzido por esse demônio para ser tentado no deserto. Porque a questão da tentação de Jesus é algo totalmente fora de propósito, considerando ser ele o Messias e, por isso mesmo, o espírito portador das qualidades divinas. Jesus, nós podemos admitir que ele passou por inúmeras provações, porque a provação faz parte que os espíritos todos passam. Mas nós sabemos que jamais ele seria tentado, porque a sua superioridade do espírito crístico, ela demonstra que ele não poderia estar e nem está, não é, submetido a essas tentações, porque ele está acima de qualquer tentação. E Allan Kardec nos expressa isso a respeito, dizendo que a tentação ela nada mais é do que um simbolismo de um fato verdadeiramente ocorrido. Porque, na realidade, quando Jesus retorna, depois desses ditos dias 40 de estar no deserto, ninguém viu ele no deserto, nem ninguém sabe aonde realmente ele foi. E, naturalmente, se escreveu aquilo que, na época, se imaginava por uma série até de traduções do povo hebreu, que a gente vai verificar que essa questão dos 40 dias ela tem uma relação histórica com muitos fatos que fazia parte do mito, ou seja, da cultura do povo hebreu, e que, naturalmente, ao se escrever, se colocava isso porque era um hábito dos ditos profetas, antes de exercer a sua vida pública, eles passarem por um período que era um período de recolhimento no deserto e que durava esses 40 dias. Então, é relevante nós considerarmos que a ideia bíblica da tentação ela não primariamente a de sedução, porque hoje, quando nós vamos verificar a etimologia da palavra e o seu próprio desenvolvimento, verificamos que, ao longo do tempo, ela veio sofrendo algumas alterações e o sentido que nós temos hoje, que é o sentido de testar com má intenção, lá no início, primariamente, a tentação ela não era
no sentido de sedução, mas era assim no sentido de uma pessoa provar outra, sujeitá-la a um teste que poderia ser positivamente, ou um teste para verificar se a pessoa tem melhorado as suas qualidades ou não, e com um propósito apenas minucioso de mostrar a fraqueza da pessoa ou de elevá-lo, dependendo da posição em que ela se encontrava. Então, nos dias de hoje, essa palavra ela vem sofrendo ao longo do tempo e a intenção, e nós verificamos que essa tentação ela é testar com a má intenção, né, de levar a pessoa para o caminho equivocado. Então, isso é também algo que nós não devemos esquecer de analisar quando lemos e estudamos essa passagem do Evangelho, nas reflexões, para que nós possamos, com isso daí, deduzir, retirar o que interessa realmente para as nossas vidas. Um outro termo que nos traz é Satanás, diabo, demônio. Nós verificamos também que são nomes alegóricos pelos quais, à época, se designava um conjunto de maus espíritos, seres espirituais hostis a Deus e aos homens. Então, era o que se usava. Era demônios. Era um termo que se usava primeiro pelo politeísmo e com o sentido de demonstrar que era, quando se dizia demônios, era um conjunto de maus espíritos, de espíritos que não estavam praticando o bem. Então, nós estamos contextualizando isto para podermos chegar à essência daquilo que nós desejamos, porque de nada vale estudarmos o Evangelho, meditar as suas lições, não trazer ele ou essas lições aos sentimentos e não colocar isso em prática. Então, desta passagem, nós aí vamos retirar a essência daquilo que nos interessa, que são os aspectos éticos morais, para que nós possamos, com isso, vivenciá-los e nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, já que o objetivo do Cristo é de nos colocar, nos convidar à autorrenovação, à melhora. Mas o Espiritismo, a respeito de Satanás, diabo, demônio, ele nos afirma de que não há criaturas deserdadas. Nós sabemos disso. Nem mais favorecidas umas das outras. Porque Deus não privilegiou a criação de nenhuma delas. Nós sabemos que Deus criou a todos na simplicidade e na ignorância. Se hoje nós existimos com personalidades diversificadas, com maior ou menor conhecimento, com maior ou menor aquisição de valores, de virtudes mais desenvolvidas, isso se deve ao esforço, ao trabalho individual que cada um fez ao longo das oportunidades que o Pai colocou nas existências e nos desafios para que nós possamos e pudéssemos crescer. Então, Deus não privilegiou a criação de nenhuma criatura, nenhum de nós, nem dispensou quem quer que fosse do trabalho imposto às outras para progredirem. Então, todos nós estamos submetidos ao esforço, ao trabalho, ao desenvolvimento, para que nós possamos, desta forma, crescer, evoluir nesta lei inexorável do progresso ao qual todos nós estamos submetidos com uma destinação divina, que é saindo dessa simplicidade e ignorância para chegarmos à angelitude, para sermos espíritos cristos, como Jesus, no momento que nós estamos aplicando as leis divinas de forma tão natural, tão habitual, que nós seremos as próprias leis divinas em ação. Foi o caso de Jesus, quando esteve entre nós. Então, a doutrina nos explica que não há seres perpetuamente voltados para o mal e para o sofrimento. São escolhas que estes espíritos fazem por não exemplificarem a vivência do bem. Então, o Espiritismo vem nos aclarar sobre esses aspectos e dizendo que aqueles que se designam com esses nomes de demônio são espíritos ainda atrasados, são espíritos imperfeitos, que praticam o mal, seja no mundo espiritual ou entre nós, aqui na Terra, mas que terão também a oportunidade de se aperfeiçoarem. Olha que beleza! São espíritos que ainda equivocados, pela ignorância, pelo desconhecimento,
né? Ou às vezes até sabendo, mas desejam continuar assim, mas que têm a mesma destinação de todos, a perfeição. Então, os anjos ou espíritos puros não são, segundo a doutrina nos explica, seres à parte da criação, mas são espíritos que chegaram à meta depois de terem palmilhado a estrada do progresso. Então, todos nós estamos nesse caminho. E esses que, no exemplo da lição, que diz o demônio, aquele que está tentando, né? Nesse sentido, nós poderíamos entender dessa forma. Nós não devemos esquecer de que Jesus jamais estaria sendo tentado, porque seria uma incongruência, ele, na perfeição pura, por um outro espírito de condições inferior a dele. Né? Isso é algo que a gente, por isso que se diz que é uma alegoria, é uma forma que foi escrita após Jesus ter se apresentado 40 dias depois foi batizado por João. Ele sumiu, aí naturalmente, pelas tradições, e ele, por ser o Messias, passou lá no deserto 40 dias, como foi que aconteceu com os demais, como nós veremos daqui a pouco. Então, nós estamos observando que essas coisas precisam ser debruçadas para que nós possamos entender o texto e o contexto e, a partir daí, retirar o que interessa. Outra palavra que existe é o jejum. Nós devemos observar e destacar que a única ocasião que consta no Novo Testamento que Jesus jejuou foi justamente esta que está na citação dos evangelhos sinóticos, ou seja, do evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. É a única citação que se refere à chamada tentação do deserto, onde apresenta-se a questão do jejum. A prática do jejum não era utilizada por Jesus Cristo. Ele não prescreveu aos seus discípulos em momento nenhum. Tanto isso a gente confere quando nós observamos que Mateus, lá no capítulo 9, se eu não me engano, é versículo 14, ele fala a respeito daquele momento que os discípulos de João procuram Jesus. E quando procuram Jesus, os discípulos, eles questionam Jesus, dizendo assim, olha, por que nós, né, e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Então, isso é uma prova de que Jesus não utilizava-se desse recurso do jejum. Agora, o que é que a doutrina espírita nos fala sobre isso? A doutrina espírita nos esclarece que nós devemos entender e buscar um outro gênero de jejum. É o jejum espiritual e moral, para que as nossas imperfeições elas sejam transformadas por nós não a utilizarmos e substituirmos elas por virtudes, por algo melhor que nos faz crescer intelecto, moralmente, nesse desenvolvimento que a lei do progresso nos coloca. Então, jejuar 42 dias, se você colocar um ser humano para que ele passe 42 dias e noites sem comer, a própria ciência já nos diz da impossibilidade desse fato. Então, esse é um número de dias que nos parece ser aleatório, né? É um simbolismo que faz paralelos com citações do Velho Testamento e do Novo Testamento. Porque existem inúmeras ocasiões que esse número, 40, ele parece cabalístico. Né? Para a gente sintetizar, nós vamos lembrar alguns fatos que, dizendo assim, 40, este número 40, ele indica um tempo necessariamente de preparação para que a pessoa se disponha, não é, a jejuar e para se preparar para algo novo que vai acontecer. Então, o número 40, ele era utilizado no Antigo Testamento e no Novo em diferentes formas e maneiras. Nós, quando fazemos uma pesquisa, nós vamos observar que 40 dias e 40 noites foram do dilúvio. Está lá no Velho Testamento, em Gênesis. Quando nós vamos verificar também
ainda no Velho Testamento, em Êxodo, nós vamos verificar que 40 dias e 40 noites Moisés passou no deserto. Ou seja, ele passou no monte. 40 dias e 40 noites. São números que vêm se repetindo nas Escrituras, tanto no Antigo e no Velho Testamento. Nós vamos encontrar também que 40 anos foi o tempo de perseguição que os judeus tiveram no deserto. Nós encontramos também em Mateus e Marcos 40 dias que Jesus jejuou antes de começar o seu ministério, que é o assunto que nós estamos tratando aqui. E vamos verificar também que 40 dias depois da ressurreição é que acontece a ascensão de Jesus. Olha só quanta coincidência ou não com o número 40, seja dias ou seja anos. Interessante é que 40 chicotadas elas foram dadas a alguém, era dada a alguém que errava como forma de correção. Era um castigo. Por que não era 41, 38, 17? Era 40 que citava. Era 40 chicotadas castigando aquele que tinha cometido um erro. Paulo, ele recebeu 40 chicotadas, né, pelo menos 5 vezes num castigo desse. Então, a gente observa que este número 40, ele tem, no contexto da época, ele traz uma consideração que também nós devemos observar apenas como entendimento, para que nós possamos daí retirar o que interessa. Então, a alegoria da luta entre o bem e o mal, que é o caso, nós estamos diante do bem, que é o próprio Cristo, e da ausência do bem, que é o dito diabo, os espíritos, ou o espírito, né, no caso, que o conduziu a esse teste, a esta aprovação que ele passou. Então, quando nós analisamos nos escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas, nós verificamos que ali se indica 3 tipos de provações que Jesus teria suportado. A primeira foi operar milagres, para santificar uma necessidade imediata que estava sendo colocada para ele, dar sinais convenientes e exercer um poder político. Foi o primeiro convite, na primeira pergunta feita para ele. Então, ele estava diante desse momento para ceder ou não ceder. O segundo foi o dos gozos materiais, né, de viver uma vida fácil, livre de cuidados e dificuldades. O chamamento para as coisas da terra, que naquele momento lhe foi dado a oportunidade para que ele fizesse uma escolha. E, por último, foi a tentação da riqueza e do poder. Então, quando nós analisamos esses 3 evangelhos, nós encontramos esses 3 aspectos que foi a prova que Jesus passou, ou a dita tentação, a qual ele esteve diante de uma oportunidade de escolhas. Porque a vida é feita de escolhas. E nós, em todo momento, estamos fazendo escolhas. E ali é mais uma lição que nós podemos depreender dessa questão do deserto, aí retirando aquilo que interessa para nós colocarmos em nossa vida, é que a todo momento nós estamos sendo chamados a decidir, a fazer escolhas. Aonde essa, podemos dizer assim, essa luta do bem e do mal, ela se faz presente em nós pelas nossas imperfeições. Agora, como nós sabemos que os nossos pensamentos é que faz nos conectar com um ou com o outro, imagina Jesus se em algum momento Jesus pensou fora do bem. Então, fica até incongruente analisar Jesus sintonizado com alguém que não estava voltado para o bem, para levá-lo a um deserto e lá conectados com ele por essas influências para ele escolher o bem e o mal. Então, por isso que a gente entende isso como sendo uma simbologia, mas para que nós possamos, as suas palavras foram ditas num outro contexto, porque essas palavras foram ditas após ele voltar do deserto. E aí os evangelistas escreveram dessa forma, não é? E que, na realidade, fica alguns pontos que, ao pé da letra, nos dá essa conotação do entendimento que nos leva a conduzir e a observar, nos dias de hoje, de que, na realidade, eles escreveram aquilo que Jesus falou em essência, talvez quando estivesse divulgando
a mensagem, as verdades, e eles elaboraram a inscrição dessa forma, contando com toda essa questão histórica dos 40 dias, dos profetas que começam a sua vida pública após passar um período no deserto, etc. Mas vamos agora voltar um pouco, depois dessas explicações, né, que nós entendemos sobre esta parte do Evangelho, à luz da doutrina, nós vamos verificar lá os versículos 1 a 3, que foi a primeira aprovação que Jesus teve diante disso. Né? Se ele teve essa aprovação, que é o quê? Transformar pedras em pães. Então, ele foi tentado a dizer assim, olha, já que você tem todo o poder, então transforma aqui essas pedras em pães. Está com fome, está no deserto, precisa se alimentar. Uma demonstração de poder, né? Que ele foi submetido. Mas qual foi a resposta de Jesus? Aí é que vem agora o que interessa, para que nós possamos daí deduzir aquilo que nós podemos aplicar em nossas vidas. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, uma resposta singela, uma resposta simples, mas profunda, aonde nesse momento ele está nos dizendo, olha, a gente não vive só de pão, mas nós vivemos das verdades, das palavras que vêm de Deus. Então, quando nós aplicamos esse sublime conceito no nosso campo, no mundo, nós vamos retirar daí alguns ensinamentos. Nós verificamos que Jesus, naquele momento, estava nos convidando ao bom gosto, à harmonia, à dignidade da vida exterior que nós vivemos, como um dever para que nós possamos viver esta vida no bem, praticando o bem. Mas nós não devemos esquecer da pureza, da elevação, dos recursos sublimes que a vida nos propicia, que Deus coloca para que nós possamos viver isto e o nosso interior ele sublimar através das dificuldades, dos desafios que naturalmente a vida nos apresenta, mas que nós devemos buscar naquilo que Deus coloca à nossa disposição, que é justamente as oportunidades que nós passamos, para que com isso nós possamos, assim, crescer moral e intelectualmente. Então, diante disto, que nem só de pão vive o homem, o que é que nós podemos retirar disto aqui? Qual a lição que eu posso aplicar na minha vida diante desse ensinamento do Evangelho que nos diz que nem só de pão vive o homem? Eu vou fazer aqui algumas ilações, porque é a realidade um convite que Jesus está nos fazendo para que nós apliquemos este sublime conceito em nossas vidas. É isso que Jesus está dizendo, porque quando ele, diante deste fato, ele nos convida a viver não só de pão, não é? Mas viver de quê? Daquilo que vem de Deus, ele está nos convidando a algumas reflexões. E nós vamos fazer algumas perguntas sem resposta, porque isso vai ficar na consciência de cada um que está nos ouvindo, que fica na minha, para que eu mesmo possa responder e verificar se em minha vida eu estou aplicando esse ensinamento. Então, vejamos. Estamos fortalecendo as nossas almas com conhecimentos superiores? Eles estão aí, à disposição da humanidade. Será que eu estou fortalecendo-me com esses conhecimentos, através de estudos, de leituras edificantes, que me fazem melhor compreender a vida, entender a realidade que eu estou vivendo, para que os desígnios do Pai possam ser compreendidos? Nós estamos colocando os nossos sentimentos, eles estão sendo enobrecidos? É o convite que Jesus nos faz. Porque se nem só de pão vive o homem, eu faço essa pergunta para mim. Os meus sentimentos estão sendo enobrecidos? Porque isso não é o pão material. Este é o convite que Jesus e o Evangelho nos faz para que nós possamos crescer nessa autotransformação,
nessa renovação, nessa regeneração. Kardec, quando fala a respeito desse momento de transição, do progresso, ele fala que tem um momento lá que é do abrandamento dos costumes, que é algo que traz em consequência da vivência desses momentos. E aí eu pergunto, diante desse ensinamento que nem só de pão vive o homem, as nossas maneiras, elas estão sendo aperfeiçoadas com a educação? E quando eu falo de educação, eu não estou me referindo à instrução, nem o termo educação como é utilizado por nós no nosso meio. Eu estou me referindo à educação conforme o codificador nos alerta, à aquisição de novos hábitos. As minhas maneiras estão sendo aperfeiçoadas por novos hábitos, com hábitos dignos, que tenham coerência com a minha consciência. São questões que, diante desse ensinamento de Jesus, ao trazer para a minha própria vida, eu começo a fazê-la para verificar se eu estou fazendo alguma renovação nesse sentido. Porque, às vezes, a gente se preocupa muito se 40 dias do deserto, que deserto foi, se Jesus realmente viveu. Isso aí tem uma importância dentro do contexto, mas não é isso que vai nos trazer a nossa renovação. O que vai nos trazer a renovação é o entendimento da resposta que Jesus deu diante daquele momento, para que, a partir dessa resposta, nós possamos daí depreender o que nós podemos aplicar em nossas vidas. Os nossos defeitos íntimos, eles estão sendo anulados com o esforço próprio que nós estamos depreendendo em transformá-los? Isto aqui não é o pão que a terra dá. Isto aqui são coisas que o alto vem trazendo-nos para que nós possamos trabalhar estas coisas dentro de nós. O que nós estamos fazendo dos princípios edificantes que nos fazem úteis, que nos fazem estimados, que nos fazem respeitados? Será que na vida de relação, esses princípios edificantes que o Evangelho nos traz, que a luz da doutrina espírita nos mostra como devemos nos relacionar uns com os outros na prática da caridade, será que nós estamos fazendo com que estes princípios façam parte de nós, das nossas ações? As nossas consciências estão sendo enriquecidas com as virtudes comprovadas na luta objetiva, ou seja, no meu dia a dia, eu estou comprovando que eu tenho virtudes? Se eu tenho caridade, se eu tenho benevolência, se eu tenho amor ao próximo, se eu tenho indulgência, se eu tenho perdão. Eu não estou dizendo, veja o que eu estou dizendo, eu tenho. Tenho é posse. Não é que eu detenho, é que eu tenho. Se eu tenho, é porque o conhecimento já me propiciou, durante a minha vida, eu praticar aquilo. Na hora que eu pratico, eu tenho uma posse disso. Aí, eu tendo posse, eu posso doar, eu posso mostrar aos outros, diante da minha vida, aquilo que eu estou realizando pela minha prática diária. O que é que nós estamos fazendo da caridade, que é proveniente da luz divina para o entendimento imperecível, ou seja, das coisas que não acontecem de forma volátil, porque é perecível, dura um tempo, um período, e depois que passa, fica uma lembrança, e às vezes uma lembrança que não nos traz feliz, diferente do bem, da caridade, quando a gente pratica. Em qualquer época que você é lembrado por alguém que você nem lembra que fez, a pessoa relembra, ou mesmo que você, numa introspecção, lembre, aquilo é uma satisfação, é um bem, é uma felicidade tão grande que é perene, dura para todo e sempre. Às vezes, a caridade praticada entre os semelhantes, ela tem uma retribuição que nós não devemos fazer com esse objetivo, mas é da lei, de causa e efeito, a gratidão daquele que foi beneficiado pela caridade que uma mão deu que a outra não viu, e que a gente esquece que, às vezes, milênios após, aquela outra pessoa que recebeu, ela vem nos beneficiar com uma gratidão, que nós, ao lembrarmos, milênios depois, nos dá aquela satisfação enorme, uma surpresa agradável, um bem-estar,
porque nos envolve, né, todas as células, o sentimento de um bem-estar, que é o que nós temos que fazer. A doutrina espírita veio justamente nos ensinar essa prática da caridade na vida que nós temos de relação. Quais os frutos que nós estamos demonstrando na vida ativa? O que é que nós estamos produzindo como frutos? Porque quem muito recebe, muito será pedido, e nós temos recebido em abundância. Será que nós estamos realmente já na época do outono, colocando os frutos, ou na época da primavera, colocando as flores mais belas? Ou nós estamos ainda no verão ou no inverno, passando por todas as intempéries dessas duas estações que são necessárias e são até preparatórias para que a primavera floresça e para que o outono traga as flores, os frutos? E será que nós estamos nesse caminho também? Ou qual primavera nós nos encontramos? Será que nós estamos somente na teoria excelente ou estamos na prática edificante? Olhe só como o Evangelho é tão rico que apenas uma frase de Jesus ela nos leva a reflexões profundas quando nós procuramos trazer isso ao sentimento e verificar em nós mesmos se nós estamos tendo coerência com aquele ensinamento. Porque às vezes nós nos detemos nas questões que não têm resposta, ou que ficam duvidosas, se foi deserto, se foi diabo, demônio, se Jesus foi tentado ou não foi, e nós esquecemos da essência, que é justamente a sua resposta num convite à humanidade a uma renovação. Será que nós pensamos em nós mesmos ou estamos igualmente pensando nos outros? São questões que nós precisamos fazer diante dessa primeira pergunta, vamos dizer assim, prova feita a Jesus, cuja resposta, que era de transformar pedra em pão, e ele vem dizer que nem só de pão vive o homem, né? Mas de tudo aquilo que vem de Deus, que vem do alto, que nos leva a essas reflexões íntimas, que a resposta, naturalmente, cada um de nós damos a nós mesmos em função desse trabalho renovador que procuramos fazer à luz do Evangelho. Quando nós verificamos a segunda pergunta, que é a segunda dita aprovação, que ele convida a Jesus a se atirar daquele pico mais alto do templo, porque ele seria salvo pelos anjos. Se joga aqui porque Deus colocou você e os anjos aí, não vai deixar seu pé se arranhar nem nada para tomar. Essa é a questão, não é? Então a gente tem que entender que uma das coisas que fica muito evidente no Evangelho é de que o tentador reconhece Jesus, nesta pergunta que ali é feita, como filho de Deus. Porque ele diz assim, se és filho de Deus, atira-te para baixo. Que é algo que a gente não pode esquecer. Olha, que esse tentador está aqui e ele está reconhecendo que Jesus é superior a ele. Porque se é filho de Deus, ele, como adversário do bem, ele está percebendo que se encontra diante de um Messias, de alguém que traz de Deus, não é, que é o Criador de todos, algo que é diferente, se diferencia dele. É um ponto que, na própria pergunta, nós vamos verificar que há uma contradição no momento de dizer assim, olha, eu vou pegar o ser mais puro da terra, vou levar ele para um lugar para eu tentar. E lá mesmo, na tentação, eu já estou reconhecendo que ele é filho de Deus, é maior do que eu, etc. Né? Então, isso são pontos que a gente deve verificar, mas vamos fixar na resposta que Jesus deu. Jesus respondeu para ele, olha, também está escrito, que as Escrituras já diziam, não tentarás ao Senhor teu Deus. Diante dessa afirmação, a doutrina espírita nos fala que as tentações oferecidas pela vida do encarnado, transitória, no plano físico, ela tem sido um dos maiores obstáculos à nossa própria melhoria moral, a melhoria moral do ser humano. Porque nós, sim, nós somos tentados. Porque não temos a perfeição de Jesus. E o ensinamento que ele trouxe foi justamente para nós. Porque nossos pensamentos ainda se afinizam com os nossos irmãos equivocados, que não estão praticando o bem cotidianamente e que nós ainda não conseguimos também praticar. Então, essas influências por afinidade nos influenciam. E é por isso que serve para nós como sendo um dos maiores obstáculos a nós vencermos.
é contra o desejo de vivermos uma vida fácil, né, que frequentemente nos assalta. Então, Jesus nos avisa que não devemos tentar a Deus. O que é que isto vem significar? Não devemos tentar a Deus. Não é? Também está escrito. É um convite que Jesus nos faz à confiança na justiça divina, à obediência, à resignação, ao desígnio do Pai. Então, tentar a Deus, como Jesus nos fala, é no sentido de nós não sermos rebeldes perante as leis divinas. Para que nós possamos, desta forma, ao trazer isso para aplicação em nossas vidas, nós nos perguntarmos como é que nós estamos aplicando o ensinamento de Jesus em nosso cotidiano. Porque ele veio em nome de Deus. Ele veio como guia e modelo para nos ensinar como é que nós devemos nos comportar. E como é que nós estamos aplicando o ensino de Jesus? Porque se nós não estivermos aplicando com coerência esses ensinos, nós estamos tentando contra Deus, sendo rebelde. Porque ele, no seu amor, na sua misericórdia, que não julga, nem tampouco nos pune, mas nos dá a oportunidade, possibilitou-nos a oportunidade de ter um guia e modelo de referência para que nós pudéssemos, através dele, seguir no caminho correto, né? Brilhar a nossa luz, como ele mesmo nos convidou. Então, será que nós estamos compreendendo que o trabalho, os suores, as amarguras, as desilusões são oportunidades benditas de sublimação, de redenção e de progresso? Ou ao contrário? Porque quando a dor bate à porta, às vezes o comportamento nosso é diferente. Nós sabemos que as provações, elas são escolhidas por nós mesmos. E como é que nós estamos agindo quando ela bate à nossa porta? Quando chega a dor, que pode redundar em sofrimento ou não, dependendo da forma como nós encaramos, mas como é que nós estamos agindo perante isso? Será que nós estamos tentando contra Deus? Ou nós estamos entendendo e nos transformando em seres que, compreendendo a lei de Deus, nós nos tornamos obedientes a elas e, em consequência, resignados? Em que estado se encontra a nossa fé em Deus? É duvidosa ou é inabalável? Se nós sabemos que Deus é onipotente, é amoroso, é justo, e que nada acontece sem que seja a sua vontade, e a sua vontade é de amor às criaturas, a nós. E quando acontece, a gente fica em dúvida, fica com receio, e aí, será que não é? E, quer dizer, é uma fé ainda titubeante que nós, com a fé raciocinada que a doutrina nos dá hoje, nos esclarece, eu posso até afirmar que não temos o direito de pensar desta forma. Ao contrário, temos o dever de que a nossa fidelidade a Deus e a confiança ela seja algo perene, seja como se fosse uma pedra, uma rocha, não é? Para que a gente sedimente isso sobre essa rocha e nada derrube. Então, é um outro ensinamento que nós podemos trazer para a nossa vida em função do segundo momento, quando Jesus é questionado e a sua resposta nos leva a estas reflexões. O terceiro momento é aquele que o poder e a riqueza do mundo. Porque naquele momento, o diabo tornou a levá-lo, né, como diz lá o Evangelho, a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo com todo o seu esplendor. Isso nos dá uma ideia, até para que nós também possamos ver, é aquele exemplo que Kardec coloca na própria doutrina. Tem uma montanha, nós estamos no sopé da montanha, a nossa visão fica ao nível de nossa altura. À proporção que vamos subindo a montanha, a nossa visão vai ficando à proporção da altura da montanha onde nós estamos. E a visão vai se ampliando até onde chegarmos no pico da montanha, onde temos uma visão de circunferência de 360 graus, vendo tudo que está sobre nós. Então, nesse momento, Jesus foi levado para ter uma visão do todo, né, do reino do mundo, com todo o seu esplendor. E aí, o que é que foi dito para ele? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha o convite. É o convite das coisas do mundo que será dada,
né, para que nós possamos ter esse é o convite. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, então, ele nos deu uma resposta que merece reflexão. Mas aqui nós devemos considerar de que se trata de mais um simbolismo, né, nesta questão feita pelo diabo, que possivelmente é uma forma de representar uma visão psíquica ou uma vidência, não exatamente de um monte, mas do poder transitório do mundo, que é oferecido a Jesus ou a qualquer um de nós, para que nós possamos fazer a nossa escolha. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Por isso que Jesus veio dizer lá que a gente não poderia servir a dois senhores, quando se refere a Deus e a Mamon. Qual é a resposta de Jesus para finalizar o assunto? Ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Porque está lá nas Escrituras, no Velho Testamento, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito. Era o que estava escrito. Jesus veio acrescentar o amar ao próximo como a si mesmo, para que nós pudéssemos entender, já que Deus era uma abstração, um mandamento que tem a mesma característica, a mesma semelhança do outro. Não é? E aí, ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Então, essa passagem evangélica de Mateus, que é igual a de Lucas, elas indicam a nossa eterna luta entre o bem e o mal, ou seja, o bem e a ausência dele. Para cada proposta do mal, né, quer dizer, cercada dessas atrações, de bons argumentos, o bem ele replica de forma lúcida e esclarecedora. Por isso que sempre temos dois pensamentos, no mínimo. Porque quando nós nos equivocamos e erramos ou nos afastamos da consciência, vem o pensamento nos condizendo: olha, presta atenção, o que é que você fez? Quando nós agimos de acordo com a consciência, pode vir até o segundo, que é contrário a ele, mas a gente sabe perfeitamente que aquele pensamento, a ação que nós estamos tomando, ela é coerente com as leis divinas, porque ela está coerente com os nossos, por isso que com as nossas consciências, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a resposta de Jesus, neste momento, a lição que nós devemos aprender dela é de que o bem é sempre o bem e ele será vitorioso, porque é este que permanece. O mal é temporário, o mal só existe quando o bem deixa de ser praticado. O bem é constante. Então, por isso que no dia que nós, criaturas, estivermos pautando sempre no bem, não existirá o mal. Ele só existe porque pela nossa incipiência, ignorância, rebeldia, não compreensão, atender a esses chamamentos ditos dos diabos, que são as afinidades pela nossa imperfeição, e que na hora da escolha nós não escolhemos a prática do bem. Então, nunca é demais nós relembrarmos aquilo que está no Livro dos Espíritos, a pergunta 630, é a respeito do bem. Quando os Espíritos respondem que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e que o mal é tudo que dela se afasta. Assim, então, você fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. É fazer o mal é você infringir essa lei que está em nós, na nossa própria consciência. Daí a luta hercúlea nossa desta prática do bem que ainda nós não conseguimos fazê-la com a propriedade desejada por cada um de nós, mas é uma conquista que nós vamos tendo a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Então, quando nós olhamos a resposta de Jesus, vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele prestarás culto. O que é que a gente pode tirar daí para aplicar em nossas vidas? Adorar a Deus em espírito e verdade, seguir os preceitos da lei de Deus transmitida pelo Cristo, deve ser um esforço permanente de todos nós. Este é um ensinamento que nós devemos tirar dessa lição de Jesus no deserto, nesse terceiro momento em que ele é questionado. Então é por isto que, diante da vida, se a ambição do mando
o orgulho do poder, a glória da riqueza nos ofusca, nós tenhamos em mente a lição de Jesus em suas tentações. Porque ele foi, nessas ditas tentações, essas provações, ele passou pela questão da ambição, do mando, do orgulho, do poder, da glória, e ali ele nos dá um ensinamento como nós devemos seguir. Acima de tudo, nós devemos venerar a Deus, nosso Pai, e servir a Ele com lealdade, ter fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus significa coerência com as suas leis em nossa consciência. Este que é o verdadeiro amor a Deus, que Jesus aguarda que nós façamos essas autotransformações. Porque as coisas do mundo, elas são efêmeras, duram pouco e costumam precipitar por séculos em nossas existências expiatórias e nos trazendo prejuízos enormes. Assim fica para nossa reflexão, nessa atual vilegiatura. A que Senhor eu estou servindo? É uma pergunta que a todo instante nós devemos fazer. Então, se nós formos assediados à submissão do reino da terra, nós devemos repelir. Porque nós temos um reino maior do que todos os outros reinos, que é o reino de Deus, nosso Pai, que nós somos convidados a construir dentro de nós. Se a fome ela nos aperta e formos chamados a obedecer promessas de transformar pedras em pães, como Jesus foi, para nos alimentar, recusemos isso. Porque o pão da terra não alimenta senão o próprio corpo. E nós devemos buscar o pão da vida, que alimenta a nossa alma, que nos torna apta a entrar na vida eterna, nessa autorrenovação que Jesus nos convida. Se o orgulho nos arrasta ao fastígio das grandezas, né, que nos precipita lá no espaço, porque quanto maior é o orgulho, a vaidade, a queda também é grande. Então, nós não devemos temer esta queda, pois que seremos amparados se nós impormos silêncio e não tentarmos a Deus. Então, nós devemos nos recolher, medir a nossa fraqueza, a grandeza do Senhor, e o mal se afastará por algum tempo, pela nossa humildade de reconhecer a nossa pequenez perante o Pai, que é muito maior. Mas nós não devemos esquecer, para nós finalizarmos, devido ao tempo, talvez algum questionamento que haja na programação, é de que o mal, ele constantemente está nos rondando. Está pronto para deitar as garras à sua presa e se aproveitar de todas as nossas fraquezas. Por isso, que quando nós procuramos, na fortaleza da prece, vencer estas coisas, colocar o Evangelho como roteiro em nossas vidas, nós realmente passamos, então, a criar em nós uma autorrenovação no esforço que cada um de nós fazemos com base nessas lições imorredoras que o Evangelho de Jesus nos traz. E nessa lição que nós tivemos hoje, Jesus no deserto, era isso que eu gostaria de trazer a reflexões nossas. Não a questão se realmente ele foi para o deserto, se foi o diabo, se foram 40 dias, porque isso é um contexto. Mas o texto que importa são as suas respostas que, ao analisá-las, ao refleti-las, lembrando a recomendação de Alcione, lá no livro Renúncia, o Evangelho de Jesus deve ser conhecido, deve ser meditado, deve ser sentido, mas, sobretudo, deve ser vivido. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare. E aí eu não sei, Silvana, qual é a programação a partir de agora. Fique à vontade e muito obrigado pela atenção. Primeiro, a nossa
Gratidão sempre. Maravilha, maravilhosas essas reflexões. E agora a gente deixa aberto, se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, e pedir que não saia, porque a gente faz uma prece final, tá? Então, a gente tem, quem quiser fazer alguma perguntinha, pode ligar as câmeras para o seu Godinho ver quem está falando. Silvana? Oi? Silvana? Oi, Vana. Eu escrevi uma pergunta aí direto para o seu Godinho. Eu não sei se ele leu, se dá para ele ler, senão eu faço aqui. É melhor Pode você falar, fazer, melhor. porque eu vi que Tá. apareceram algumas coisas, mas eu estava falando, eu me foquei na fala. Como eu faço para não sentir sempre o sentimento de culpa e inferioridade? Eu recebo tanto e acho que eu não faço o suficiente. Aí Uhum. eu me sinto, como é que se diz, sem nem como agradecer, porque eu tenho, principalmente ultimamente na minha vida toda, eu acho que eu faço tão pouco e eu me sinto um pouco. Então, eu estou entendendo que o seu sentimento de culpa é por você receber muito e fazer pouco. Não é Eu isso? sempre acho que eu não faço o suficiente para receber tanto. Tá certo. Então, ó, veja bem, não há privilégio nem acaso. Nós recebemos a dose que somos capazes de suportar. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: quando tiveres muito o que fazer, não fique pensando no muito, que a gente nem começa a fazer. Ao contrário, comece a fazer que quando você menos esperar, o muito já está acabando, porque é o trabalho. Então, nesse momento em que a gente recebe muita abundância e a gente se sente que é pouco, dedique seu tempo cada vez mais ao trabalho, ao silêncio, à oração, na autorrenovação, e tire esse sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa é uma imperfeição nossa. Diz Paulo: regozijai-vos sempre. Então, nós espíritas temos que ser aquelas pessoas que devemos estar rejubilados sempre com o Pai, com as bênçãos que Ele nos dá. O espírito é alegre. A alegria do espírito não significa os lábios, né, chegando às orelhas e os dentes lindos aparecendo ou não. A alegria do espírita é aquela que Jesus teve, porque ele chorou, mas ele foi sempre alegre. Ele só chorou porque ele verificou que o bem praticado, aqueles que ainda tinham a incompreensão, eles voltavam a cometer os mesmos equívocos. Mas ele, na intimidade, era alegre. Nós podemos ser alegres com os lábios fechados, mas alegre na intimidade, por muito ter recebido. Faça uma análise. Olhe em volta e diga assim: meu Deus do céu, eu estou vivendo a vida e nenhum de nós olhamos a vida com os olhos. Lembremos disso, os olhos são um instrumento. Nós todos olhamos a vida com o interior. Se o nosso interior é alegre, representa a vivência do Evangelho, nós estamos alegres o tempo todo e o tempo, a vida, ela é sempre alegre. Porque o mundo pode estar fechado, caindo neve, sem neve, com sol, em guerra, sem guerra, mas o meu interior é esse interior renovado de alegria, de paz. Eu estou alegre. Então eu vou ver sempre com os bons olhos. É como a lição que Jesus deu ali. O bem, ele é permanente, ele está sempre constante. Então nós devemos, nesse momento, agradecer. Não pense que você recebe demais, porque o Pai não dá nada demais a nenhum de nós, o que é capaz para cada um de nós. Agora, retire de você esse sentimento de culpa e, ao contrário, peça mais para você trabalhar mais e estar em oração. E não pense que você está trabalhando menos. Como o tempo é questão de preferência, você analise o seu tempo, o que é que você está preferindo. Se você está preferindo a prática do bem, 24 horas é pouco, continue e você vai receber mais. Não é? Quem mais dá, mais recebe. É a fonte do amor. Quanto mais você retira, mais essa fonte enche. Quanto menos você retira, aí é o contrário. Ela seca. Então, tira esse sentimento e continue trabalhando. E, na realidade, você não está dando pouco. Você está dando aquilo que você pode, dentro das suas possibilidades, tá certo? E não se compare com ninguém, se o outro está trabalhando mais do que você, nada disso. Leve para si. E, se você puder ajudar o outro que está trabalhando mais, faça. Mas não pense. O único guia e modelo que nós temos é o Cristo. Né?
Tá está bom. conosco. Muito obrigada. Nada. Eu quero agradecer aqui também a presença da Nádia do Couto Espera aí, só Barros, aqui com a botar a gente Antônia Helena também. aqui. Dona Senão Antônia você Helena. fica com Deus. Pode... Não, me dê aí só o seu. É que ela estava ouvindo, aí eu pedi para ela ouvir lá, e agora ela está trazendo aqui. Dona Antônia! Dona Antônia! Oh, que saudade, que saudade. Saudade! Pois é. Logo vocês vêm. Muito boa a sua pergunta, Vânia. É? Muito boa. Obrigada. Obrigada Olha, pela Andréia, olha, tanta gente. Oi, dona Helena, um beijo para a senhora, Para saudade. você também. Esse cabelo está muito grande, menina. Corta o cabelo. Ah, tem que mudar de vez em quando, né? Agora a gente não tem cabeleireiro, né? Tá todo mundo com o cabelo comprido. Alguém tinha levantado a mão, acho que era o Fábio, que queria fazer uma pergunta? Fábio, Valéria também levantou a mão. Seu microfone está desligado, Fábio. Eu sei que é uma pergunta muito simples. Esses 40 dias de tudo que foi falado, é um miticismo, né? Quer dizer que ele foi uma história, foi um acontecimento que hoje a gente não pode relevar isso a uma coisa séria dentro do espiritismo. Desculpa a minha ignorância. Não, a sua reflexão, Fábio, ela procede porque qual é o fato? O fato é, Jesus esteve com João Batista, foi batizado, depois ele sai, some, 40 dias depois ele começa a vida pública. Então, o que aconteceu? O momento que ele sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, e o que ele fez durante esses 40 dias também não se tem. O que se tem é esses ensinamentos que ele trouxe, perfeito? E quando ele trouxe esses ensinamentos, ele estava se reportando a nós da humanidade que passamos por esses 3 momentos. Porque ele sempre, quando trouxe, ele não se exaltou. Ele sempre trouxe uma mensagem para esclarecer a humanidade. Então, o que ele disse? Olha, tem momentos da vida que tem um poder que te convida a você, o orgulho, a vaidade. Tem outros momentos que te convida a tu demonstrar poder para transformar esse pão da terra no outro pão, que é uma face, etc. E aí ele vem trazendo os ensinamentos. Isso é um fato. Naturalmente, os discípulos, os apóstolos, ou seja, os evangelistas, ao escreverem, eles escreveram considerando tudo isso, porque, veja bem, era uma tradição judaica os profetas passar um tempo no deserto. Coincidentemente, é o número 40 que você vê ali, que ele vai se repetindo em vários eventos. Então, o profeta, como aconteceu com João, João passou no deserto um período pregando, né, para depois ele vir fazer. Mas Jesus, em momento nenhum, praticou ou falou de jejum, recomendou que se fizesse, tá certo? Então, por isso que, ao analisar, nós devemos analisar a essência disso aí, aquilo que nós podemos aplicar na vida. E ele não convidou, em momento nenhum, a gente ficar com fome. Obrigada. Valéria também queria fazer uma pergunta. Parece que o Valéria Fábio ainda quer continuar. Pode ligar seu microfone. Só continuando. Então, hoje, com a Covid acontecendo com tudo isso, é uma maneira de nós também passar por esse processo de autorreconhecimento, de conhecimento, de nos entender no nosso interior. Mais ou menos isso? Essa é a oportunidade que o Pai está nos dando. Grande parcela da humanidade talvez não aproveite esses dias. Devemos lembrar disso. Porque as pessoas, às vezes, estão olhando só o pão material, em vez de buscar aquele pão espiritual que é que provém do Pai. Então, quando nós sabemos que na natureza tudo é harmonia, tudo provém do Pai, nada acontece sem a vontade dele, nós estamos entendendo que isso está acontecendo pela vontade dele. Pronto, então isso eu já entendi. Se eu entendi, eu vou me resignar. Como? Eu dizer assim, o que é que ele quer com isso? Aí eu começo a fazer, gente, antes eu estava pegando meus filhos, é um exemplo aqui que eu estou dando apenas para os meus filhos,
e eu estava precocemente terceirizando eles para pessoas ou instituições que ia trabalhar, buscar poder, dinheiro, etc. Coisas que perecíveis. Agora que meu filho está aqui, ele está adorando a pandemia porque ele está gostando, porque eu estou brincando com ele, eu estou trazendo algo que ele sentiu uma falta. E isso é perene, isso fica para toda a vida e eu estava perdendo. Então, eu faço uma reflexão e começo aí a pensar se eu vou continuar o mesmo, eu vou mudar. É um exemplo simples, singelo, e que nós outros podemos fazer vários. Porque se nós não tivéssemos assim, nós continuaríamos do jeito que estávamos. Para que caminho a humanidade estava andando? Né? Obrigada. Valéria? Posso agora, seu Godinho? Sim, Valéria. Não é bem uma pergunta, é mais assim, uma observação. Sobre realmente esses 40 dias do jejum e tudo do deserto. Sabemos também que muitas vezes, quando os apóstolos ou os profetas, como eles se chamavam lá nessa época, quando eles queriam buscar sua paz interior, queriam se entrar realmente no mundo espiritual, eles iam para o deserto. Mas essa história aí do jejum realmente é um caso muito, muito sério também de pensar. Quer dizer, eu não sei, não posso acreditar que realmente eles passavam 40 dias em jejum, porque, como o senhor já falou, né, é quase impossível. Realmente, na medicina, a gente sabe também que a gente pode ficar 15 dias, 30 dias com água, mas só bebendo a água, né, a comida não é tão necessário, mas realmente 40 dias é realmente uma fase muito longa. E que nós sabemos também que no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando eles falam sede perfeitos, no parágrafo 11, onde eles falam de cuidar do corpo e do espírito. Sabemos que a maceração do nosso corpo não é bom para nós, né? A gente não pode macerar, castigar o nosso corpo assim tanto tempo, porque aí a gente também não vai ter força. E isso não vai nos levar também a nenhuma perfeição moral. Nós não podemos castigar o nosso corpo para conseguirmos a perfeição moral dos nossos defeitos e tudo. Quer dizer, nós somos responsáveis pelo esse corpo que nós recebemos. Nós somos responsáveis do nosso espírito, a gente tem que cuidar dos dois. E sabemos que esse jejum, assim, tanto tempo, também não é saudável para ninguém, né? E nem para mim, nem... E também, mesmo que, na verdade, antigamente a gente fazia essas promessas, né, no Brasil, quando havia, nós fomos também católicos, antes eu fui católica, e todas as procissões a gente seguia, fazia as promessas, fazia isso, fazia aquilo. Eu seguia os meus familiares, né, no pequenininha, e via como as pessoas também tratavam o corpo, como eles também se castigavam. Muitas pessoas iam andando a pé, não sei para onde, em cima, andar, não sei aqui, andar no fogo, andar nas pedras, ir de joelho, subir aqueles degraus enormes de joelhos. Eram coisas, mas às vezes horríveis que eu via, né? Na época de criança. E isso ficava sempre na minha cabeça. Gente, será que isso é correto? A gente tanto assim, e depois, quando eu comecei a ler no Evangelho, que eu vi que realmente isso não é necessário, aí foi que me abriu um pouco mais assim a mente. O que é que o senhor me aconselha? Não, é justamente isso, porque a gente observa essas coisas, para a gente, vamos analisar. Jesus, naquele momento, como eu disse, ele mesmo disse assim, olha, o meu corpo eu tomo e reponho a hora que eu quero. Então, ele passou 40 dias no deserto, tá certo? Está dizendo ali no deserto. Mas será que ele também, como governador da terra, esses 40 dias, onde é que ele esteve? Em termos de hipótese,
Será que ele não ficou no plano espiritual justamente fazendo a gestão que ele tem que fazer, as preparações do seu próprio messianato, etc., tudo que tinha que fazer, e a partir dele ele falando, agora que eu vou começar, as regras do jogo são etc., todo mundo, e aí começou o trabalho dele. Não é uma hipótese? É uma hipótese que talvez seja muito mais viável do que essa, como é dita. Mas como os que escreveram viveram um contexto, e esse contexto tem um contexto histórico de um povo, com todas essas coisas, a gente deve entender. Mas o que importa no Evangelho, por isso que a letra mata. Né? O que importa no Evangelho é a gente ver. E a doutrina hoje, como a chave fácil, ela vem buscar justamente a essência. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, desde a introdução, ele falou, olha, o que eu estou colocando aqui são os pontos morais, que não há nenhuma contradição, não tem nada para ficar discutindo, nada, mas isso aqui é para a humanidade. Se você olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, é praticamente o Sermão da Montanha. E é esse Sermão da Montanha que, quando Gandhi leu o Evangelho, disse assim, se todos os livros do mundo acabassem, só isso aqui era suficiente para salvar a humanidade, e ele não era cristão. Então, o que a gente observa é isso, é que essa leitura do Evangelho nos conduza a buscar cada vez mais a essência da letra, para que nós possamos trazer isso para a aplicação da vida. O jejum nunca foi dito por Jesus para fazermos, nem tampouco a maceração do corpo, como você mesmo está dizendo, em momento nenhum ele convidou alguém a esse sacrifício de forma autônoma, ele foi submetido a sacrifícios que ele sofreu, mas em momento nenhum ele se autoelegeu para passar e nem tampouco negociou com Deus, dizendo, Deus, se isso acontecer, agora eu vou fazer isso. Nada disso. Isso foram inserções que a história demonstra que as religiões, e Jesus não deixou religião nenhuma conforme essas, Jesus deixou a religião, que é o religare da criatura com o Pai, e esse religare significa um laço divino que prende toda a criatura ao Criador. Queira ou não queira, acredite ou não acredite em Deus, não tem jeito. Nós temos um laço divino que nos prende a Deus, nosso Pai. Essa é a religião que Jesus veio nos trazer, que é a verdadeira religiosidade. Daí o religare, né? Estamos ligados o nome. Agora, religiões foram criadas pelos homens. E está aí. No início teve uma inspiração divina, mas com o passar do tempo, tão imperfeita quanto nós, os homens. E aí foram inserindo uma série de coisas que foram criados, esses hábitos também, né? E esses mitos ao longo do tempo. Mas obrigada. Jussara pediu para fazer uma observação. Jussara. Oi, é que essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu judeu, né? E estavam justamente, eu estava pedindo para ele me explicar direitinho essa história dos 40, né? E, então ele me passou a interpretação dos 40 na cultura judaica, como tá, ele é espírita também, mas como está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, explicando que, na realidade, eles consideram os 40, obviamente, como o Godinho explicou, é um simbolismo, mas é um simbolismo que representa alguma coisa sagrada, alguma transformação, até como se fosse uma vida nova. Então, ele dizia, nós sabemos que Paulo passou 3 anos no deserto, quando ele teve a experiência de Damasco, depois de curado por Ananias, para suas reflexões. Poderia-se, na cultura judaica, dizer que ele passou 40 anos ou 40 dias, porque esse 40 significa essa transformação, alguma coisa que é importante, uma transformação interior, perfeito. Um crescimento. E que, inclusive, vamos dizer, no caso de formação de vida, porque até a gestação de um ser humano são 40 semanas. Então, quer dizer, perfeito, obrigada, isso quer dizer, na realidade, de repente, Jesus não passou nem 40 dias, e falando sério, né, gente? Pensar que Moisés levou 40 anos para chegar na Terra Prometida, quando você vai lá, você vê que é um tantinho de terra assim para atravessar. Aí você fala, eles tinham que se perder muito, tinham que ter se perdido muito para levar 40 anos para chegar lá. Então, todo um simbolismo dessa transformação, mas sempre uma transformação com sentido de elevação a Deus, de uma grandeza interior. É como se fosse uma quarentena, né?
Uma quarentena, né? E é 40 dias, daí o nome que tinha que... Tem uma observação aqui A da quarentena Heloísa. que a gente estava fazendo, até que o pessoal falava que é quarentena de 15 dias, né? Isso. Então, você veja, até isso a gente está usando sem Pois é. uma quarentena te colocando num período que você tem que parar, pensar, refletir, sei lá o quê, né? Se reestruturar. Uma quarentena de 15 dias. E voltar a Tem renovar. mais uma mãozinha levantada aqui. Vamos fazer. Mileide. Oi, Silvana. Oi, seu Gondinho. Tudo bem, Mileide? Tudo bem. Um prazer falar com o senhor, viu? Obrigado. Minha irmã de Lugano lhe manda um abraço. Obrigado. A ela também. Magda, Marivalda. Obrigado. Seu Godinho, eu queria, na minha compreensão dessa passagem, eu acho que, para mim, né, como eu entendi, que seria para a gente entender como é que a gente resiste às tentações, né, vista como desejo. Porque quando nós somos tentados é porque entramos em alguma sintonia, não é? Do mal, no mal. E eu me pergunto, então, como é que o mal entrou na sintonia com Jesus? Como é que Jesus atraiu essa sintonia? Se não para, não sei, para nos mostrar, talvez a propósito, nos mostrar como é que a gente resiste a uma tentação, porque se for uma questão de sintonia, não é? Como é que foi possível, me pergunto, essa sintonia? Essa sua pergunta é interessante porque justamente ela traz esse contraditório dessa questão, porque tudo é sintonia. Nós, sim, somos tentados porque ainda temos sintonia com a ausência do bem. É inadmissível Jesus estar sintonizado com a ausência do bem, porque ele é o bem, ele é a essência, ele é a própria consciência entre nós. Então, é por isso que essa parte de dizer que ele passou da tentação, se nós entendermos isso, a provação, se ele tivesse passado, porque com a mesma forma que eu digo, esses 40 dias eu ignoro, a gente não sabe realmente o que aconteceu, possa ser que ele tenha ido para as regiões mais altas e preparado os 3 anos que teria aí para poder passar, a gente não sabe. Mas quando isso foi escrito, não é, pelos evangelistas, a essência ficou, que foi o ensinamento que isto que ele passou, que é dito como tentação, são 3 aspectos importantes que nós da humanidade passamos. Como você disse, são as tentações. E que ele, diante disso, ele trouxe um ensinamento dizendo assim, olha, quando acontecer isso, passe dessa forma, faça desse jeito. Agora, é realmente incongruente a gente imaginar Jesus deixar de sintonizado com o bem para sintonizar com o mal, mesmo por livre e espontânea vontade, submeter-se a isso, ir para lá e passar 40 dias com fome, debilitado, não sei o quê, e o outro testando ele. Faça isso, faça aquilo. É incongruente com o processo evolutivo e com a estatura moral de Jesus. É por isso que essa parte, quando a gente lê, ela deve ser deixada no plano secundário, né, da convicção íntima de cada um e a gente buscar o que interessa, para que nós possamos, a partir daí, trazer o ensinamento. Isso tudo a gente está podendo colocar em prática, não no sentido de vivenciar ainda, mas esse exercício no estudo do Evangelho Redivivo, né, que a FEB nos ofereceu, e nós fazemos uma vez por mês, e o exercício nesse estudo é esse, da gente contextualizar, da gente buscar as informações do porquê Jesus falou, né, o momento que ele falou, para quem ele falou, e aí fazer aquele caminho que a Alcione disse, né? Conhecer, meditar, sentir, para quem sabe, no futuro não muito longe, a gente começar a botar em prática, porque a gente ainda está conhecendo, a gente ainda está fazendo esse tipo de questionamento. É óbvio que Jesus não foi tentado pelo diabo, né? Mas a gente ainda se questiona, porque a gente ainda está conhecendo. Então, faz parte, eu acho que, do nosso processo. E, por isso, essas reflexões, essa oportunidade de a gente ouvir, né?
sobre os ensinamentos de Jesus. E a gente vai começar a perceber que não é tão difícil de vivenciar. É só a gente tirar mesmo o espírito da letra, né? Não ficar preso ao simbolismo, aquilo que às vezes a gente já está há séculos, né? Ou há 2000 anos, né? Seguindo esse simbolismo. Então está na hora da gente se desprender, né? E quando a gente vai lendo o Evangelho, na vida dos 3 anos, a autoridade moral de Jesus era tanto que, diante daqueles que eram chamados lunáticos, o que é que eles diziam? Que vens fazer aqui? Eu sei que não me expulse. Na hora lá que ele expulsa aquela que diz a legião e que vai lá que os porcos caem lá no precipício. Então imagina, ele está ali já sendo reconhecido com esse potencial, vai admitir que lá ele pegou 3 anos atrás, 2 anos atrás, sintonizou com o mal, se colocou numa posição de subjugação para que eles pudessem. É incongruente, porque é uma conquista moral que, depois que é conquistada, não tem como. A gente vê os exemplos aí desses espíritos que já têm luminosidade própria, que é ofuscante, e que eles se apresentam com essa luminosidade e, às vezes, eles vão ter que diminuir para que nós nos acostumemos e possamos ter uma interação com ele, reconhecendo essa autoridade que eles possuem, sem perdê-la em momento nenhum, e a nossa inferioridade ela é reconhecida por nós mesmos automaticamente, que chega a ponto de você, diante daquela luz, você não conseguir ficar em pé, você quer se ajoelhar, você quer... não consegue. A emoção é tão grande que a gente chora, que a gente sente assim coisas que... Isso não estou dizendo eu, que eu não tenho essa condição de estar percebendo e vendo. São as literaturas que trazem isso quando nos informam esses encontros no plano espiritual, esses espíritos luminares, quando chegam. Então, eles realmente não... É algo para a gente ler, para meditar a respeito e podemos compreender cada vez mais, né? Por mim, eu ficava conversando aqui a noite toda, viu? Se alguém tiver mais uma perguntinha, a gente segue, né, seu Godinho? Mais uma? Para mim, vocês é que estão com problema, porque com 5 horas a mais... Pergunta. Nádia, por favor. Oi, Godinho, um abraço para você. Obrigado, Nádia. Rapidamente, 2 coisinhas. Primeiro, na questão lá do texto do deserto, da tentação, você acha que aquilo foi uma interpolação mesmo, uma coisa que colocaram ali ao longo do tempo, ou você acha que há um processo ou um objetivo didático? E a outra coisa, se houver tempo, qual é o simbolismo do deserto para você? O que ele significa do ponto de vista à luz da teologia espírita, por exemplo? Obrigada, outro abraço. Tá bem. Olha só, nós devemos considerar que ao longo do tempo, dos originais, e que depois a gente reconhece foi do grego, traduções foram feitas, né? E isso tudo foi feito ao longo do tempo que nós não sabemos, a não ser aqueles que têm acesso direto aos originais, do grego, porque quando foi por grego, do aramaico lá de trás foi colocado aqui. Então, talvez nessas versões já tenham tido aí. Mas esses evangelhos, para nossa satisfação, eles estão nos originais no alto. Tanto que Emmanuel, o seu trabalho todo foi feito com base nesses evangelhos que ele consultou no alto, assim nos forma Joana de Ângeles. Quer dizer, ele fez um trabalho consultando os originais. E quando a gente observa os comentários que ele faz, ele, quando fala de Mateus, ele, nesta parte, ele pega apenas o versículo que interessa, que é transformar... Ele não fala em deserto, não fala em nada disso, até para não entrar nessa coisa, porque talvez não interesse mesmo. O que interessa é essa essência, para que nós possamos entender. Então, isso que você falou, é possível que haja algum problema nas traduções, perfeito. É possível também que, lá na hora que os próprios evangelistas escreveram, considerando o contexto, essa simbologia toda que o povo havia, que eles escreveram intencionalmente, porque cada um evangelista escreveu para um segmento. A gente vê que Mateus ele escreveu justamente para o povo hebreu, né, da descendência de Jesus, de onde é que veio, etc., para provar que ele era de descendente de Davi. Mas quando você vai pegar Lucas, Lucas já escreveu lá para os gentios, né? Aí Marcos já escreveu lá para os romanos. Então, naturalmente, quando cada um coloca as suas escrituras, tinha esse público-alvo que naturalmente ia entender.
Sobre a outra questão do deserto, aí nós podemos entrar numa série de elucubrações. Então, eu posso entrar no meu próprio deserto. O que quer dizer isso? Na minha intimidade, que pode ser deserta, porque eu ainda não a conheço, mas esse deserto ele é cheio de virtudes que eu preciso encontrar, cheio de oásis, está ali para que eu os encontre. Então, é um deserto meu interior, é uma interpretação que eu posso fazer. Aqueles que iam, antes de fazer qualquer coisa, ia para o deserto, pode ser o deserto, porque aí, no caso, Jesus podia ir para 2 desertos, porque eram os desertos que estavam mais próximos, mas isso não interessa se for para aquele ou para aquele, já que ele não foi. Mas a gente pode entender que ele foi, nesse momento do deserto, na seguinte consideração: está, naquele momento, fora deste ambiente da Terra, para, no plano espiritual, planejar ou preparar o que tinha que ser preparado para os 3 anos que vinha pela frente. É uma outra hipótese que vai. Então, fica tudo nesse campo da hipótese, né, do nosso sentimento. Agora, há o deserto nosso, que é o deserto interior, há o vazio interior, que é um deserto que eu tenho. E no momento que eu adentro a ele, eu entro em situações, em sintonias não agradáveis, que eu preciso tirar, sair desse deserto para encontrar o oásis nele, que é justamente, às vezes, eu entro nessa questão depressiva, eu entro nesse vazio existencial, e é nele que eu encontro o oásis. E quando eu encontro o oásis, eu encontro o quê? O Evangelho do Cristo, a solução, Jesus, a vida, né? a reencarnação, a imortalidade. Então, ele também pode levar para este lado, em termo interpretativo. Então, todos nós temos os nossos desertos, né? Que devemos adentrar para buscar os oásis, que eles estão lá para nós realmente nos tornarmos melhores. Perfeito, É assim que nós vemos. Gente, muito bom esse bate-papo aqui com o seu Godinho, depois daquela reflexão tão maravilhosa que ele nos ofereceu, né? Eu acredito que devam estar aí cheio de perguntas, eu também tenho, mas eu não sei o tempo aí do seu Godinho, o tempo de todos. Então, eu acho que a gente vai fazer a nossa prece e depois, se quiserem fazer mais alguma pergunta, se ele estiver disponível, a gente deixa livre, então, para vocês saírem, mas depois da prece. Eu vou pedir para a Jussara, porque eu sei que ela gosta de fazer prece. Vamos lá, Jussara? Claro. Só antes, um segundinho, porque nós estávamos falando de pôr material e eu esqueci de alimentar o computador. É 2 segundos que eu vou botar na tomada e colocar aqui, porque ele já está para aparecer, eu vou para a pressa. Espera aí. Aproveito para agradecer a presença de todos vocês. É uma alegria a gente poder se ver assim, tão de pertinho, né? A distância fica curta com essa oportunidade. É muito bom. Obrigada a você, Brasil, tem gente de todo lugar. Que bom. Obrigada, Simone. Nádia, minha querida. Tudo bem, Nádia? Oi, querida. Tudo bom, meu amor? Preciso falar com você. Fale. Que eu não vejo não depois. Tá bom. Por aqui, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Tá bom. Meli, o seu Godinho te deu oi. Oi. Alegria de ver. Prazer tê-lo ouvido. Oi, Nelly, ela apareceu. A Suzana está aí, você viu? Suzana. A Nádia. No início. Ok. Vamos fazer então a prece? Jussara, por favor? Ok. São momentos como este de grande banquete espiritual que nossas almas se sentem preenchidas pelo sopro divino que nos chega através das palavras esclarecedoras e que são grande motivo de incentivo para a nossa jornada, muitas vezes tão difícil. Rogamos a nosso Criador, nosso Pai Celestial, o auxílio para esses dias tão perturbados que a humanidade vive, para que em todos os recantos possa ser sentida a sua presença amorosa, a sua misericórdia. Rogamos aos amigos espirituais, a nosso Mestre Jesus,
que possamos estar protegidos, que nossos lares possam ser abençoados e que possamos ser multiplicadores da tua mensagem de vida eterna e de fraternidade. Jesus, amigo espiritual, esteja conosco e guia-nos em nossas resoluções. Sustenta-nos em nossas provas, para que não sucumbemos, uma vez mais, ao peso das iniquidades que se apresentam na vida corrente. Dá-nos assim, acima de tudo, a alegria de servi-lo e a certeza de que estás conosco, inspirando-nos nesta tarefa para a via de redenção, de renovação de nossos espíritos. Obrigado, Mestre. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Pai misericordioso. E obrigada a todos. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Obrigada, oi, Nelly. Seu Godinho, abraço forte de todos nós aqui. Nossa gratidão por todo o seu empenho, por todo esse amor que o senhor tem pela doutrina, de falar de Jesus, que encanta todos nós. Obrigado. Eu estou falando em nome de Obrigada, todos, eu tenho certeza que é o sentimento de todos. Sim. A paz aí para todos. Né?